Olá, meu nome é Márcia e esse é o podcast Caverna de Hecate. Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu queria começar hoje o episódio dando dois recados bem rapidinho. O primeiro é que eu dei uma entrevista para o canal aqui do aqui, né? Se você estiver ouvindo no Spotify, enfim, é lá no YouTube, chama Respeita as Bruxas da Quebrada. E lá eu falei sobre o meu livro Bruxaria Catina, também falei um pouquinho da minha história. E também é legal porque muitos de vocês nunca me viram em um vídeo, né? Tem algumas fotos minhas no Instagram, mas a maioria nunca me viu por vídeo. Então é a oportunidade de ver minha cara melhor, assim, quem sou eu. E ficou bem legal a entrevista. Eu vou deixar o link na descrição para vocês verem. O segundo recado é que eu criei uma enquete para saber um pouco mais sobre vocês. Quem são vocês, idade e de onde vocês são, quais tipos de episódios que vocês gostam. Também dá para vocês deixarem sugestões para próximos episódios, para eu sempre estar melhorando aqui o podcast. Então, se você puder, super rapidinho, eu vou fazer uma enquete bem rápida mesmo. E eu vou deixar o link também na descrição para vocês responderem e me contarem. E eu vou adorar saber as respostas de vocês para sempre estar melhorando o podcast Caverna de Hecate. Então, vamos lá para o tema de hoje. Uma curiosidade é que eu ia dar um hiatus um tempinho no podcast, porque agora em novembro faz um ano que eu tenho esse podcast. E eu tô, a falar a verdade pra vocês, eu tô um pouco cansada de gravar todo mês. Porque apesar de ser um episódio por mês, requer bastante pesquisa da minha parte. Então, eu mal gravo um episódio e já começo a preparar o material pro próximo. E aí eu queria encerrar a primeira temporada do Caverna de Hecate e depois de alguns meses, eu não pretendo abandonar o podcast, tá? Eu só ia dar um tempinho e voltar. Só que aí, Hecate me mandou um assunto específico que ela pediu que eu queria que eu falasse nesse podcast. É um assunto que eu nem estava pensando e nem é tão comum as pessoas comentarem quando falam de Hecate. Então, aqui estou para falar para vocês sobre as virtudes e explicar um pouco o que é isso, o que tem a ver com Hecate. E eu acho realmente que Hecate pediu para eu gravar esse episódio porque tem pessoas que vão se beneficiar, né, desse conhecimento, de saber disso e aprofundar sua prática com Hecate mesmo. Então, realmente espero que vocês gostem. Eu tentei separar o máximo de material possível nesse assunto para estar falando para vocês aqui. Então, o que são as virtudes? Eu tentei achar uma definição assim que fosse boa, né? Mas, enfim, no fim eu peguei a definição que eu encontrei na Wikipédia, que ela é bem geral, mas eu não sei, eu não fiquei muito contente. Eu vou ler aqui para vocês um trecho só. Virtude é a qualidade moral particular, uma capacidade exclusivamente humana, ausente nos outros animais, os quais são regidos apenas pelo instinto. É uma disposição estável de praticar o bem, revela mais do que uma simples característica ou aptidão para uma determinada ação boa. Trata-se de uma verdadeira inclinação. Segundo Aristóteles, é uma disposição adquirida de fazer o bem e se aperfeiçoa com o hábito. Então, é, eu acho que quando eu começar a falar quais são as virtudes, vocês vão entender melhor. Até no livro da Cindy, o Keeping Her Keys, ela, em vez de usar a palavra virtudes, ela usa a palavra princípios. Porém, eu estava lendo mais sobre os oráculos caldeus e eu acho que a definição de princípios e virtudes é um pouco diferente. Então, eu vou manter usando essa terminologia das virtudes. E até queria explicar uma coisa antes, né? Da onde que vem isso e o que isso tem a ver com Hecate. Eu já fiz um episódio aqui falando sobre as faces celestiais de Hecate, então se você não ouviu ainda, não precisa ouvir antes de ouvir esse episódio, mas se você já ouviu, vai te ajudar a entender melhor, porque tem muito a ver com os oráculos caldeus, que eu não vou explicar de novo porque eu já falei disso lá, mas é um período que foi pré-cristão, e aí Hecate era vista com essas faces mais celestiais, principalmente como soteira, em sua face soteira, que significa salvadora, no sentido de que ela ajuda na nossa evolução, ela purifica a nossa alma para que a nossa alma ascenda. Essa é a salvação, nesse sentido. E essa visão de Hecate como uma deusa mais solar
ela resgatou, então, como Hecate era vista quando ela começou a ser cultuada lá na Trácia, que ela era vista como uma grande deusa. Depois ela foi para a Grécia e teve um período que é principalmente marcado pelos papiros mágicos gregos, em que ela era vista como uma deusa da bruxaria, uma deusa negra, mais ligada com aspectos mais obscuros do submundo. E aí, nos oráculos caldeus, ela volta a ser vista como essa deusa de luz, né? Esse aspecto de luz. Uma coisa que a gente sempre tem que lembrar quando pensa em Hecate é que a essência dela é uma deusa dos liminais, uma deusa intermediária, por isso que a encruzilhada tem tanto a ver com ela. Então ela não é uma coisa nem outra, ela não é boa nem má, ela está em todos os locais, né? Eu já falei bastante disso aqui, então eu não vou ficar repetindo. Mas aí entrando na parte das virtudes, eu vou ler alguns fragmentos aqui para vocês entenderem dos oráculos caldeus. No fragmento 46, ele fala assim: é necessário propor as virtudes que desde a criação purificam e conduzem à ascensão da alma, que é a fé, a verdade e o amor, que é uma tríade louvável. E aí, ele fala no fragmento 48, pois todas as coisas são governadas e existem nessas três virtudes, diz o oráculo. Por isso, os deuses aconselham os teurgistas a se unirem a Deus por meio dessa tríade. Eu não vou entrar aqui falando sobre a visão que eles tinham de Deus nos oráculos caldeus, porque o meu foco é em Hecate. Então, eles falam sim de Hecate, mas eles falam também de Deus numa visão, por isso que é pré-cristã, né? Já tinha essa visão assim de um Deus primordial nesse sentido. Mas aí no fragmento 51 eles falam assim, ó, em torno do seu oco flanco direito, que é o flanco de Hecate, uma grande corrente de alma gerada primordialmente jorra em abundância, totalmente animando luz, fogo, éter e os mundos. Então, no flanco direito de Hecate, jorra as almas, por isso que ela é a fonte de todas as almas, que ela é a alma cósmica do universo. E aí, aqui no fragmento 52, eles falam assim, ó. No flanco esquerdo de Hecate existe a fonte da virtude, que permanece inteiramente dentro e não abre mão de sua virgindade. É por isso que Hecate é a fonte das virtudes e por isso que as virtudes são importantes para Hecate. E é um assunto que quase não é falado, né? E como vocês viram, as virtudes, então, aqui nos oráculos caldeus, era a fé, a verdade e o amor. A fé, pelo que eu entendi, ela tem dois sentidos. A fé no sentido de acreditar, de confiança nas pessoas e nas coisas, e também no sentido de acreditar nos deuses, que é o sentido que a gente ouve mais hoje em dia, principalmente no cristianismo. Mas eu não sei vocês, mas eu não gosto muito de usar a palavra fé. Eu prefiro aí usar a palavra confiança. Depois eu vou explicar mais para vocês essa questão de ter uma visão pessoal nossa das virtudes. Segundo seria a verdade, que também tem ligação com a justiça, e o amor. E aí eles falam que o amor no sentido do amor verdadeiro, não um amor mais romântico ou mais sexual, né? Seria um amor mais incondicional, mais puro. E aí também, esses fragmentos que eu tô lendo para vocês, eu vou deixar todos os links no blog, como eu sempre faço. São do livro The Chaldean Oracles, Text, Translation and Commentary, pela autora Ruth Majersik. Vou deixar certinho o nome dela lá. E também outra tradução dos oráculos caldeus que eu estou usando aqui é do Thomas Taylor, que é um tradutor assim, que traduziu vários textos, umas traduções muito boas. E esse livro dele chama Collection of the Chaldean Oracles. Eu vou ler dois trechos aqui para vocês. Primeiro, da página 50, ele fala assim: Hecate, segundo os caldeus, é o centro dos deuses intelectuais, e dizem que em sua mão direita ela contém a fonte das almas e em sua mão esquerda a fonte das virtudes. Então aí já entra uma variação na tradução da Ruth, né, e do Thomas Taylor, porque ela fala o flanco e aí o Thomas ele fala como a mão dela, mas é do lado direito e esquerdo de Hecate. E aí na página 62 ele fala assim: nas partes internas do lado esquerdo de Hecate está a fonte da virtude, que permanece totalmente dentro e não emite sua natureza virginal.
Então é mais ou menos parecido, é só uma tradução diferente. O que fica claro é que Hecate é fonte das almas e fonte das virtudes. Só que agora entra outra parte que é o que eu queria discutir aqui com vocês e refletir junto com vocês. Eh, então essas 3 virtudes, elas eram nesse contexto dos oráculos caldeus, para essas pessoas nessa época. Eu acho interessante a gente adaptar para os dias de hoje, e não só adaptar para os dias de hoje, mas também para nossa visão pessoal. Porque é muito fácil eu falar para vocês, tá, são virtudes que são esperadas, a fé, o amor e a verdade. Mas o que significa para você isso? Entende? Senão fica uma coisa muito vazia, muito automática. E outra coisa também que eles falam aqui, até que a Cindy Brannan escreveu, ela fala assim que Hecate como soteira nos oferece o potencial para nossa alma ascender através de viver uma vida virtuosa. Então é algo muito importante para quem é hecatino, seja bruxo ou não, refletir sobre isso. E é uma das coisas que realmente tem a ver com Hecate. É engraçado, né? Pensar assim. E aí eu vou falar para vocês aqui da do Covenant of Hecate, porque para quem é membro, né? Eu sou uma das devotas do Covenant of Hecate. Em 2013, eles se reuniram para ter concordar em um conjunto de virtudes ligados a Hecate e que os membros do Covenant of Hecate tentariam desenvolver e trabalhar no dia a dia para viver essa vida virtuosa que é esperada, que é esperada não, mas cultivada pelas pessoas que são hecatinas. Então, o Covenant of Hecate escolheu 5 virtudes: a compaixão, a coragem, a temperança, justiça e sabedoria. E até eles têm uma oração aqui em inglês, mas eu vou falar para vocês em português. Vou traduzindo aqui, né? Sagrada deusa Hecate, me ajude a manifestar justiça nas minhas ações, temperança na minha alma, coragem nas minhas escolhas, sabedoria nas minhas palavras, compaixão a todos os seres. Então, é muito bonita essa oração. E é uma coisa a gente se pensar mesmo. A Cindy também fala no livro, no capítulo 2 não, na lição 2 do Keeping Her Keys. Eu vou aqui falar para vocês quais são as virtudes que ela fala. Então, ela colocou a gentileza, integridade, paixão. Essas 3. Gentileza, integridade e paixão. Então, o que eu queria tirar de conclusão com vocês sobre isso? Tem muitas virtudes que a gente pode refletir. E é o que eu falei, é melhor ver de uma forma mais aprofundada do que ser uma palavra vazia, sabe? E ser só algo que a gente está seguindo porque viu em algum lugar que tem a ver com Hecate. Porque trabalhar essas coisas dentro da gente, ter uma vida virtuosa, faz parte do nosso, né? Pode ser que faça parte do caminho que você tenha com Hecate. Claro que isso tem que ser algo que ressoa com você e de querer sempre evoluir. E Hecate também eu sinto que ela trabalha muito a questão do poder pessoal e tudo isso tem muito a ver com ela. Então, assim, a lição de casa que eu vou deixar para você, se você sente que isso é algo que você quer trabalhar com Hecate e também na sua vida em geral, porque essas coisas, outro aspecto, na verdade, que eu queria tocar, essas virtudes ajudam a gente a despertar o nosso eu verdadeiro, a despertar a nossa própria soberania, nosso poder pessoal e também o trabalho com as sombras, que eu nunca fiz um episódio falando exclusivamente sobre isso, mas no futuro eu quero muito fazer sobre Hecate e o trabalho com as sombras. Então eu acho que as virtudes têm tudo a ver com isso. Porque quando nós temos as nossas virtudes e valorizamos cultivá-las no dia a dia, em todos os aspectos da nossa vida, não só a nossa prática com Hecate, isso faz a gente se aproximar mais do nosso eu verdadeiro, ajuda a gente a trabalhar melhor as nossas sombras, ajuda a se aproximar mais de Hecate. Isso é uma coisa mais profunda, um trabalho profundo e não apenas superficial com a deusa. Então, se é isso que você procura, eu acho que as virtudes têm tudo a ver, assim. E, claro, saber as virtudes que você acha que é importante para você, que você quer cultivar,
no seu caminho com Hecate e ter esse compromisso com a deusa de sempre tá melhorando como pessoa, enfim. Então, duas coisas que eu vou deixar para vocês de lição. A primeira é que eu vou deixar o post no blog para vocês poderem se aprofundar nos estudos sobre as virtudes. Eu vou deixar tudo isso que eu falei aqui. Hoje o episódio acho que foi bem mais curtinho, né? Normalmente eu falo bem mais, mas é que tem poucas coisas mesmo e eu realmente gostaria que vocês refletissem quais são as virtudes que vocês é importante para vocês e o que isso tem a ver com Hecate na sua prática pessoal. Então é a tarefa que eu queria deixar assim para vocês escreverem pelo menos 3 virtudes. Então eu vou ler de novo aqui que são importantes para vocês ou não só as que eu falei aqui, mas também em outras coisas, né? Então eu só vou repetir as que eu falei, ó. Dos oráculos caldeus é a fé, verdade e o amor. Do Covenant of Hecate é a compaixão, coragem, temperança, justiça e sabedoria. E da Sindbrani é a gentileza, integridade e paixão. Então, assim, até se você quiser escrever no seu livro das sombras, ou às vezes você tem um livro das sombras específico com o seu trabalho com Hecate, quais que são as virtudes que são importantes para você, o que elas significam para você, por que elas são importantes, por que você quer cultivar elas. É uma que eu acho bem legal. Se eu fosse pensar para mim, eu gosto dessa parte da gentileza, coragem, o amor, com certeza, né? Sabedoria. São todas coisas que têm a ver com Hecate. Então, eu acho interessante a gente mesmo guiar isso, o que a gente quer trabalhar com Hecate. Eu acho que esse episódio foi essa mensagem assim que ela pediu para eu passar para vocês, de refletir sobre essa parte que sim tem muito a ver com a deusa. Ela que é a Hecate Soteira, é a fonte de todas as almas, a fonte das virtudes. Então é isso que eu tinha para falar por hoje e até mais.